Seja bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo iremos explorar a história, curiosidades e citações de Tarsila do Amaral que inspirarão sua jornada e proporcionarão reflexões profundas. Acompanhe-nos até o fim e descubra um mundo de sabedoria. Tarsila do Amaral foi uma importante pintora e desenhista brasileira. Influenciada por vanguardas europeias, como o surrealismo e especialmente pelo cubismo. Desenvolveu um estilo único que combinava elementos da cultura brasileira com técnicas modernistas, fazendo uso de cores vivas como o vermelho, o roxo, o verde e o amarelo. É considerada uma das principais artistas da primeira fase do movimento modernista brasileiro ao lado de Anita Malfatti. Seu quadro Abaporu, de 1928, inaugurou o movimento antropofágico nas artes plásticas. Tarsila nasceu em 1º de setembro de 1886, na Fazenda São Bernardo, município de Capivari, interior paulista, em uma família rica de fazendeiros que cultivavam café, 2 anos antes do fim da escravidão no Brasil. Cresceu junto de 7 irmãos, ouvindo sua mãe Lídia Dias de Aguiar tocar piano e seu pai, José Estanislau do Amaral, recitar poemas em francês, língua que aprendeu desde a infância. Quando adolescente, foi enviada à capital paulista para estudar no Colégio Sion, e depois, no ano de 1904, a Barcelona, para estudar no Colégio Sacré-Cœur de Jesus, onde concluiu seus estudos. Nesse ano, pintou seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus. Em 1906, ao retornar ao Brasil, então com 20 anos, casa-se com André Teixeira Pinto, de quem era noiva. Em 1913, após o nascimento de sua única filha, Dulce, decide separar-se do marido, que era primo de sua mãe. Desníveis culturais e traições teriam sido o motivo. Como o divórcio não era permitido por lei no Brasil, sua família, que tinha enorme influência, conseguiu em 1925 a anulação de seu casamento. Em 1918, começou a ter aulas de pintura no ateliê de Pedro Alexandrino, onde conheceu a pintora Anita Malfatti. Em 1920, viajou para Paris, permanecendo até junho de 1922. Nesse período estudou na Academia Julie, fundada em 1867, uma das mais célebres escolas de belas artes, tendo aulas com o pintor francês Émile Renard. Nesse período trocava cartas com Anita Malfatti e dessa forma tomou conhecimento da Semana de Arte Moderna, ocorrida em fevereiro de 1922. O modernismo surgiu nos países da Europa no final do século XIX, com o objetivo de desconstruir a arte tradicional, chegando ao Brasil somente na primeira metade do século XX, com destaque nas artes plásticas e literatura. Os movimentos de vanguarda ocorridos na Europa, cubismo, dadaísmo, expressionismo, futurismo e surrealismo, foram a grande inspiração para os artistas modernistas brasileiros. Sob essa forte influência, um grupo de intelectuais e artistas da época, como o escritor Mário de Andrade, o também escritor Oswald de Andrade e o pintor de Cavalcanti, organizaram a Semana de Arte Moderna, que ocorreu no período de 11 a 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal da cidade de São Paulo. Este movimento declarava o rompimento com o tradicionalismo cultural associado às correntes literárias e artísticas anteriores, o parnasianismo, o simbolismo e a arte acadêmica, buscando sua originalidade na representação dos elementos nacionais. A Semana de Arte Moderna foi o marco simbólico do início do movimento modernista brasileiro, considerado um divisor de águas na cultura brasileira e fundamental para o desenvolvimento deste movimento no Brasil. Tarsila não esteve presente na Semana de Arte Moderna, pois ainda estava na França finalizando sua formação acadêmica. Retornou ao Brasil em junho de 1922.
Foi quando Anita Malfatti a apresentou ao grupo de modernistas, do qual faziam parte além de Anita, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Delpicchia, e a convidaram a se juntar ao movimento, para juntos formarem o Grupo dos Cinco. Este grupo buscava promover a cultura brasileira, o uso de estilos não especificamente europeus e a inclusão de aspectos indígenas do Brasil. Embora não tenha participado ativamente da Semana de Arte Moderna, Tarsila teve diversas obras expostas, e tornou-se o grande nome das artes plásticas do modernismo nacional. Foi só a partir de seu encontro com os artistas modernistas, que Tarsila desenvolveu, de fato, o estilo pelo qual ficou conhecida. O símbolo do modernismo no Brasil é o Manifesto Antropofágico, escrito por Oswald de Andrade. Em dezembro de 1922, Tarsila voltou a Paris, em companhia de seu namorado Oswald de Andrade, dessa vez para estudar com os mestres cubistas Albert Glazes e Fernand Léger. Foram apresentados pelo poeta franco-suíço, Blaise Cendrars, a toda a intelectualidade parisiense, incluindo Pablo Picasso, os músicos Stravinsky e Erik Satie. As obras referentes à primeira fase de Tarsila, denominada Pau-Brasil, foi muito influenciada pelo cubismo de Pablo Picasso e Fernand Léger. No ano seguinte, eles estiveram em Portugal, Espanha e Itália. No final de 1923, regressaram ao Brasil. Foi nesta época que Tarsila pintou A Negra, uma de suas primeiras obras modernistas, cujo principal tema é uma grande figura de uma mulher negra com um único seio proeminente. Tarsila estilizou a figura e aplanou o espaço, preenchendo o fundo com formas geométricas. Logo após terem retornado, Tarsila e Andrade viajaram pelo Brasil com outros modernistas, especialmente pelo interior de São Paulo e de Minas Gerais, trazendo a inspiração para suas primeiras composições de influência cubista, em formas geométricas estilizadas, além de explorar a variedade da cultura indígena e buscar inspiração para sua arte nacionalista. Nesse período, Tarsila fez desenhos dos vários lugares que visitaram, que serviram de base para muitas de suas próximas pinturas. Iniciando assim a sua fase Pau-Brasil, cheia de cores e motivos acentuadamente tropicais brasileiros. O movimento do Pau-Brasil é um movimento nativista, que defendia a poesia brasileira de exportação. Tal como o Pau-Brasil, foi o primeiro produto brasileiro a ser exportado. Oswald de Andrade desejava que a poesia brasileira se tornasse um produto cultural de exportação, daí a escolha do nome do movimento. Publicado há 100 anos, em 18 de março de 1924, no jornal Correio da Manhã. Chamado de Manifesto da Poesia Pau-Brasil, ou simplesmente Manifesto Pau-Brasil, foi um projeto artístico-literário inserido na primeira fase do modernismo brasileiro, de 1922 a 1930, e tornou-se um documento importantíssimo para a história da literatura brasileira. Em 1926, Tarsila se casou com Oswald de Andrade. Em 1928, pinta o Abaporu, que dá origem ao movimento antropofágico nas artes plásticas. Ela presenteia Andrade. A pintura inspirou o escritor a fundar o movimento antropofágico. Em 1929, ocorreu a Grande Depressão, uma crise que afetou também o Brasil, já que os Estados Unidos eram o maior comprador do café brasileiro. Com a recessão, o café estagnou-se no mercado brasileiro, e o preço do produto despencou. Os cafeicultores tiveram prejuízos gigantescos e este fato trouxe sérias consequências para Tarsila e sua família, que se viu obrigada a vender suas propriedades. Tarsila perdeu quase toda a sua fortuna e sua família não teria mais como prover os recursos necessários para tantas viagens à França. No mesmo ano, Tarsila se separa de Oswald de Andrade, pois este se apaixona pela escritora Patrícia Galvão, a Pagu. Em 1930,
Tarsila passa a ser conservadora na Pinacoteca do Estado de São Paulo, situação que não durou muito tempo, pois o país estava enfrentando profundas transformações políticas com o acontecimento da Revolução de 1930, e Tarsila perde o cargo. Desempregada e sem dinheiro, vendeu alguns quadros e viajou, em 1931, para a União Soviética, ao lado de seu namorado, o psiquiatra Osório César. Durante essa viagem, Tarsila desenvolveu uma nova concepção política, mais direcionada às questões sociais. Logo depois, partiu para Paris, onde vivenciou, de fato, a experiência operária, trabalhando como pintora de paredes e portas em construções, até conseguir juntar dinheiro para retornar ao Brasil. A partir de 1933, suas obras passam a ter uma aparência mais realista, influenciada pela mobilização socialista. Pinta, no mesmo ano, quadros como Operários e Segunda Classe, que apresentam uma preocupação com as mazelas sociais, iniciando a fase temática mais social. Ainda em 1933, iniciou um relacionamento amoroso com o escritor e crítico de arte Luiz Martins, cerca de 20 anos mais novo que ela, permanecendo juntos por 18 anos. Em seguida, de 1936 até a década de 1950, trabalhou como colunista nos diários associados. Em 1965, devido a fortes dores nas costas, Tarsila foi submetida a uma cirurgia de coluna que a deixou paraplégica por causa de um erro médico. No ano seguinte, sua filha faleceu em decorrência de diabetes, o que abalou Tarsila profundamente. Mergulhada na tristeza e na depressão, Tarsila encontrou no espiritismo um alívio, tornando-se amiga de Chico Xavier, passando a fazer doações a uma instituição de caridade administrada por ele, parte do que arrecadava com a venda de suas obras. Tarsila faleceu em São Paulo, em 17 de janeiro de 1973, aos 86 anos. As três fases da obra de Tarsila do Amaral. Fase Pau-Brasil, período de 1924 a 1928. A primeira fase, Pau-Brasil, teve início em 1924, quando Oswald de Andrade divulgou o Manifesto Pau-Brasil, um projeto artístico-literário que defendia o nacionalismo, valorizando a herança étnica e cultural brasileira. A artista rompeu completamente com o conservadorismo e sua obra encheu-se de formas, cores fortes e temas nacionais representando o Brasil rural e urbano, assimiladas em sua viagem de redescoberta do Brasil, realizada em São Paulo e as cidades históricas de Minas Gerais e ao Rio de Janeiro, no Carnaval, com seus amigos modernistas. Fazendo uso de cores consideradas, cores caipiras, rejeitadas pelos mestres acadêmicos das pinturas. As obras dessa fase expõem a influência do cubismo e temas tropicais exaltando a flora e a fauna, as ferrovias e as máquinas, símbolos da modernidade urbana. Fase antropofágica, 1928 a 1930. Inspirada nas vanguardas europeias, surrealismo e cubismo, e sobretudo, ao conceito de antropofagia. A segunda fase teve início em 1928, a partir da icônica obra Abaporu, cujo nome é a junção dos vocábulos Aba e Poru, significando o homem que come em Tupi-Guarani. Pintado como presente de aniversário ao seu então marido, tornou-se muito mais do que isso. Foi a inspiração principal para a redação do Manifesto Antropófago e para o início de um movimento artístico que teve expoentes em diversos segmentos da arte nacional. A ideia central do projeto antropófago era devorar as influências da cultura europeia, já que elas não se aplicavam às condições brasileiras, aproveitando delas suas inovações artísticas, porém sem perder nossa identidade cultural. A pintura antropofágica de Tarsila mistura o aprendizado moderno do cubismo, com um universo de densidade mística e fantasiosa, bastante enraizado na cultura brasileira, fazendo uso de cores vivas, como o vermelho,
o roxo, o verde e o amarelo. Fase social. Compreende a década de 1930. Foco nos temas cotidianos e sociais do país. Depois de sua passagem pela União Soviética e de ter trabalhado como pintora de paredes de construção na França, Tarsila começou a refletir em suas obras temáticas relacionadas ao proletariado, à desigualdade social, às opressões sofridas pelos trabalhadores, aos problemas do capitalismo industrial. A terceira e última fase da obra de Tarsila do Amaral tem início em 1933 com o quadro Os Operários, caracterizada pelo uso de cores mais sóbrias e acinzentadas, reflexo da desesperança daqueles que, embora trabalhando incansavelmente, não tinham acesso a bens básicos, como saúde e educação. Por fim, permita-se desfrutar das inspiradoras citações de Tarsila do Amaral. Aproveite e curta o vídeo. A verdadeira inteligência está em reconhecer a necessidade de mudança antes que seja tarde demais. Não espere pelo futuro, crie-o através de suas ações no presente. A mudança é a única constante, mas a evolução é uma escolha. Não tema o desconhecido, veja-o como uma oportunidade de crescimento. Não se limite ao que é confortável, busque o que é significativo. A inércia é o inimigo do progresso. A sabedoria está em saber quando deixar ir o velho para dar espaço ao novo. A inovação é a expressão da inteligência em ação.